Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque. Começou, sextou, 7 de março, e o Botafogo segue treinando firme no Lonier com o técnico Renato Paiva. Tem impressionado aí todo mundo, né? O ritmo, a intensidade que o Renato Paiva e os seus auxiliares têm dado aí nos treinos no Lonier, né? Claro, o Botafogo se preparando, um mês todo aí de preparação. Vou falar já se o Renato Paiva vai realmente seguir a cartilha do Arthur Jorge, né? O que parece sim, o Renato Paiva não querendo fazer aí mudanças profundas na estrutura e no modo de jogar do Botafogo. Mas vamos falar antes, para a gente começar aqui, do assunto da semana, que é o Carnaval, né? A Botafogo Samba Clube conseguiu um grande resultado, que foi, né, o objetivo, na verdade, da Botafogo Samba Clube, né? Manter-se no desfile, né, da Série Ouro na Sapucaí, né? A gente sabe que as escolas de menor investimento, né, a terceira, quarta divisão, falando em termos futebolísticos, né, do Carnaval Carioca, desfilam lá na Intendente Magalhães, né? Então a Botafogo Samba Clube estreou na Sapucaí, ficou em 11º lugar, sendo que 12º e 13º, né, os dois últimos lugares caem de divisão, tal qual é no futebol. Então a São Clemente, uma pena, né, São Clemente do bairro de Botafogo e a tradição, 12º e 13º lugar, respectivamente, mas a Botafogo Samba Clube conseguiu se manter. Quem foi a campeã da Série Ouro foi a Acadêmicos de Niterói. Então Acadêmicos de Niterói sobe para o grupo especial, aí com Mangueira, Portela, campeã Beija-Flor, né, a Elite. Então parabéns ao Botafogo Samba Clube, né, que conseguiu nesse primeiro ano de Sapucaí o objetivo de seguir no palco principal, né, o Sambódromo. Galera, falando agora de futebol, né? Pausa no Carnaval, falando de futebol, duas boas notícias, tá? Jogadores que estão já em fase final de recuperação. O primeiro deles é o Natan Fernandes, que teve uma lesão lá no Sul-Americano Sub-20 e já começou a trabalhar com bola no campo do Lonier. Mesma coisa o Bastos, tá? O Bastos, a gente lembra que ele teve um probleminha ali na reta final do ano passado, ficou inclusive fora do jogo da final da Libertadores, né? Quando retornou esse ano, fez apenas alguns minutos diante do Nova Iguaçu, lá em Moça Bonita, teve uma lesão, e também o Bastos aí sendo preparado para, quem sabe, retornar diante do Palmeiras, né? Tem um bom período aí de tempo aí, cerca de 20 dias, um pouco mais, até a estreia no Brasileirão. Então Bastos e Natan Fernandes aí em breve, né, em condições de igualdade aí com o restante do grupo. Galera, Campeonato Carioca, eu sei, galera, que o Botafogo está fora do Campeonato Carioca, mas um site que é especializado em equipes aí de menor investimento, o Acesso Carioca, trouxe em primeira mão que o campeonato de 2026, pasmem, pode aumentar o número de clubes. A gente já tem reclamado aqui do calendário, da questão do Campeonato Carioca hoje ser literalmente um problema, né, no planejamento dos clubes. O Botafogo já há 3 anos que praticamente só entra em campo, nem tem interesse no Campeonato Carioca, mas enfim, pode ser que chegue a 14 times ano que vem, graças a uma manobra. Pelo menos tem conversas de bastidores aí, que ao invés de um clube subir, 3 possam subir, né? No caso do Carioca, eu falei que no futebol normalmente caem os 2 últimos, né? No caso do Campeonato Carioca, caiu um clube, esse ano foi o Bangu, e tem uma história ali por trás que, né, a gente tem que pensar nessas possibilidades. O Jorge Varela é o presidente do Atlético Clube Bangu, né? Tradicionalíssimo Bangu de Moça Bonita. E ele vem a ser primo do Rubens Lopes, o Rubinho, presidente da Ferj, né? Então a manobra seria essa, de um acesso de 3 clubes, no caso o Bangu, junto com outras equipes aí tradicionais, Cabofriense, enfim, Araruama, não tão tradicional assim, fazem um torneio ainda em 2025, visando o acesso para 2026. Já pensou o Campeonato Carioca com 14 times? Complicado, galera. Como também foi complicada, pelo menos para o Fogão, a primeira convocação do ano do Dorival Júnior. Vocês viram, né? Nenhum jogador botafoguense convocado.
É claro que a gente entende que o momento do Botafogo não é bom, né? O início de ano, a partida no ano, né? Os 2, 3 primeiros meses não foram positivos, 2 primeiros meses, né? Janeiro e fevereiro, mas isso acabou respingando nos jogadores alvinegros e até dos que já saíram, né? Como é o caso do Luiz Henrique. Bom, o Alex Telles e o Igor Jesus estavam naquela lista de 52 nomes, o que também era de se esperar. O Igor Jesus, inclusive, terminou 2024 como titular da seleção brasileira. Como é que explica isso? Em tão pouco tempo, ele não só perder a vaga de titular, como também nem constar da lista do Dorival para os jogos contra a Argentina e Colômbia, né? Achei um exagero, né, por parte do Dorival. Claro que tem muita gente que defende que seleção brasileira é momento, mas você tem que respeitar minimamente o que foi feito em 2024, né? O Igor Jesus saiu-se muito bem, né? Inclusive marcando gols quando foi convocado pelo Dorival. E para não falar do Luiz Henrique, né? O Luiz Henrique, tudo bem, ele está num período agora de inatividade lá no Zenit, né? Não começaram ainda os jogos lá no futebol russo, mas o Luiz Henrique também é um cara que ajudou muito essa seleção na reta final do ano passado. Então me causa estranheza realmente a não convocação desses jogadores, né? Para o Botafogo pode ser, por um lado, até melhor, já que a gente vai contar tanto com o Igor como o Alex Telles aí nesse período aí de intertemporada, né, com o Renato Paiva. Não vai desviar a atenção para a seleção brasileira, mas é estranho em compensação, né, no rival aqui no Flamengo, até jogador que está na reserva, sei lá, foi convocado. E o pior é que teve a coletiva do Dorival, né, e nenhuma pergunta foi feita no sentido de questionar as ausências de Igor Jesus e Luiz Henrique, principalmente, né? A imprensa parece que se cala, né? Quando falo imprensa, estou generalizando, óbvio, né? Mas grande parte da imprensa fica tão inebriada com a convocação dos jogadores aí do Clube da Gávea que acaba esquecendo de perguntar o óbvio, né? O porquê do Dorival ter deixado de lado jogadores que foram tão contundentes, tão importantes. Igor Jesus e Luiz Henrique foram dois dos principais jogadores da seleção no segundo semestre do ano passado, né? Então, é estranho, mas bola para frente, não é problema nosso agora, vamos focar no que a gente tem que focar, né? Gente, tenho comentado aqui nos últimos dias da possibilidade do amistoso entre o Botafogo e o Cruzeiro. As duas equipes saíram aí de forma, né, antecipada dos seus respectivos campeonatos, Carioca e Mineiro, né? O Cruzeiro investiu muito também nesse início de ano, optou por jogadores, né, mais veteranos, o próprio Eduardo, o Sheik, né, foi para o Cruzeiro, entre outros. Só que agora meio que subiu no muro aí, subiu no telhado, melhor dizendo, a possibilidade desse amistoso. Não houve um acerto entre as diretorias. Existia a possibilidade do jogo, né, amistoso, não ser nem no Rio e nem em Belo Horizonte, né? As praças tradicionais aí off-Rio, né, que tem tido jogos como Cariacica no Espírito Santo, Brasília no DF, né, chegaram a propor aí para Botafogo Cruzeiro fazer esse jogo, né, serem palcos desse jogo, ou até 2 jogos entre Botafogo e Cruzeiro. Mas o Botafogo também internamente, né, o Renato Paiva achou que não seria interessante todo o desgaste, né, e também a perda de tempo nesse período, né, tão importante de intertemporada, com viagem, hotel, enfim, deslocamentos. Então está praticamente descartado, tá, de ter esse amistoso. Ainda existe chance do Botafogo fazer algum amistoso nesse período? Sim, né? Foi cogitado o Maricá, por exemplo. Então, se tiver algum amistoso, a tendência, a pedido do Renato Paiva, é que seja um jogo treino, enfim, alguma coisa assim, que não precise de todo esse deslocamento de viagem de avião, hospedagem em hotel, né? Ele quer realmente aproveitar esses treinamentos nesse mês de março com o grupo. Ele não quer perder nenhum dia, né, por conta eventualmente de um amistoso. Enfim, é uma opção do técnico. O Botafogo naturalmente tem que respeitar e tem que aceitar isso, mas por hora não teremos então Botafogo Cruzeiro. Como eu disse, pode pintar um jogo treino no máximo, essa expectativa no momento, beleza?
galera fala mais do Renato Paiva, né? Ele deu uma entrevista lá em Portugal, falando primeiro da contratação dele por parte do Textor, né? Que realmente foi tudo muito rápido, teve uma chamada de Zoom, né? Teve uma chamada de vídeo, né? No primeiro papo, primeiro contato com o John Textor, e ele ficou muito impressionado com o conhecimento do Textor sobre o próprio Renato Paiva, né? Sobre a carreira do Renato Paiva, a maneira que os clubes do Renato Paiva jogavam, né? E que o Textor tinha observado, especialmente jogos das equipes anteriores, né? O Independente Del Valle, o próprio Benfica B, o Bahia, o Toluca, né? Então o Textor fez o dever de casa, né? Fez o homework e então ele sabia muito bem os pontos fortes e pontos fracos das equipes do Renato Paiva. O Renato Paiva ficou bem impressionado, né? E aí depois essa reunião do Zoom evoluiu para uma reunião que eu trouxe aqui para vocês, ao vivo e a cores, já no Rio de Janeiro, poucas horas antes, foi uma reunião de 2 horas antes do jogo com o Racing, né? E depois o convite para ir assistir a partida lá no Newton Santos, quando tudo já estava ali alinhado com o técnico português, né? O Renato Paiva se disse realmente muito impressionado pelo conhecimento do Textor, né? Sobre a sua carreira, e ele até brincou, falou assim: eu espero que o fato de eu estar morando no Rio de Janeiro tenha sido o último dos critérios, né? Para a escolha do meu nome. De fato foi, né? Óbvio que isso é uma coisa que contou positivamente, mas o que contou principalmente foi a ideia de jogo do técnico Renato Paiva, né? Sobre toda a repercussão que é treinar o Botafogo, o Paiva disse que ainda não teve tempo de responder a todo mundo, que nas redes sociais dele ele tem mais de 300 mensagens, que ele ficou até muito feliz, né? De ex-jogadores que passaram pelas mãos dele, até do Benfica mesmo, enfim, toda a parte, cumprimentando ele por chegar ao Botafogo, que isso dá a dimensão do tamanho gigantesco do Botafogo, né? Que uma repercussão absurda. Então ele não teve ainda tempo, né? Tá claro, focado no fogão, de parar e responder a cada um, mas soltou que ainda não recebeu ainda nenhuma mensagem do Arthur Jorge, né? A gente imagina que eles tenham ali, mesmo que não seja uma amizade, pelo menos um mínimo, né, de contato, por serem técnicos, né, do mesmo país, né, patrícios, mas que isso ainda não veio, né? Então, enfim, acho que não vai ter problema nenhum, pode acabar acontecendo. O Arthur Jorge também, por mais que não tenha tido uma saída legal do Botafogo, é um cara extremamente educado, né? Um gentleman, a gente pode até falar. Então isso aí naturalmente pode vir a acontecer, mas o Paiva soltou essa. E ao mesmo tempo, perguntado sobre o que ele pretende implementar no Botafogo, achei bastante até humilde da parte do Renato Paiva dizer que não promoverá, não farei mudanças radicais, né, na estrutura da equipe. Vai aproveitar muito do trabalho do Arthur Jorge, o que eu acho que é corretíssimo. Muitas vezes o técnico chega, mesmo após um trabalho vencedor, que é o caso do trabalho do Arthur Jorge, e por vaidade pessoal tenta reinventar a roda, né? Mudar tudo, mudar jogador de posição. Então o Renato Paiva já deixando claro que pretende sim aproveitar a estrutura deixada pelo Arthur Jorge no Botafogo, né? Claro que muitos jogadores mudaram. Hoje a gente não tem o próprio Luiz Henrique, que eu citei aqui agora há pouco, não tem o Almada, né? Tem algumas ausências, né? Até de elenco. O time está muito mais renovado, né? Jogadores que chegaram, né? E que, aliás, vem de encontro também talvez o critério principal da contratação do Renato Paiva, já que eu estava falando sobre critério, né? Essa facilidade de trabalho que o técnico, que o nosso mister tem com jovens jogadores. E se a gente for reparar, o Botafogo buscou nessa janela jogadores de uma faixa etária bem mais nova do que os que saíram, né? Muitos jogadores mais veteranos, né? Ali, digamos, próximos dos 30 anos de idade, deixaram o Botafogo. Tiquinho Soares, o próprio Eduardo que eu acabei de citar, né? Enfim, jogadores Tietê,
e chegada de jogadores novos como o Jair, né, zagueiro, o próprio David Ricardo, também zagueiro, jogadores mais novos. Isso é uma especialidade do trabalho do Renato Paiva. Afinal, o cara passou 18 anos na base, né, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20 do Benfica, né? Então, isso aí também é uma coisa que o Textor nunca escondeu, que ele queria um trabalho integrando os jovens, né? Faz todo sentido isso, até para Eagle, né? E que o Botafogo também, que está devendo muito nas categorias de base, passe a jogar, né, o mesmo estilo, o Botafogo Way, né, pelo menos que o Textor tenta aí apregoar desde a mais tenra idade, né? Então, bacana, isso aí achei legal também do Paiva. Tem impressionado muito, né? Foram 3 treinos apenas até aqui, mas está mostrando muita intensidade. Ontem foi a vez de mais 2 auxiliares técnicos do Renato Paiva darem entrevista para a Botafogo TV. Se você não assistiu, sempre falo aqui para vocês prestigiarem o canal, né, oficial do Botafogo. E os caras também muito animados, falando que o Botafogo tá com jogadores estão com sede de títulos, né, continua, né, com só sede, com fome, fome de títulos, e os caras ali também muito animados com o Botafogo. Então é isso, galera. Por enquanto não dá para a gente analisar muito, a gente vê imagens de treino, mas pelo menos nos parece aí um início bastante promissor. Tudo que a torcida do Botafogo quer que realmente a temporada de 2025 comece, né? Isso é o mais importante. E agora começou mesmo, foi dada a largada, né? Beleza? Galera, deixa o seu like, faça o seu comentário, quero saber de vocês aí se vocês gostariam que o Botafogo jogasse contra o Cruzeiro, por exemplo, fizesse um amistoso, que isso ajudaria o Renato Paiva, né, porque uma coisa, né, a antiga frase, né, treino a treino, jogo a jogo. Seria importante um amistoso num estádio mesmo, oficial, tudo, ou de repente um jogo treino no Lonier já vai servir para o Renato Paiva? Quero saber a sua opinião, comenta aí embaixo, beleza? Tamo junto, é tempo de Botafogo, sempre!